Você pode sentar, meu filho, minha filha. A graça e a paz. Quero dizer que é um motivo de muita alegria poder estar aqui com vocês. Poder estar com a minha família, com a Aline, Caio, Cauã e Cecília. Poder reencontrar o pastor Joelson, Geise. Conhecer a sua filha do meio, Andressa, né? Que eu não conhecia, lembra disso? Não conhecia. Poder saber que eu vou dormir numa pousada e não vou ter o seu marido roncando perto de mim. Gente, em nome de Jesus, orem pelo seu pastor. Poder rever meus amigos. O sertão das Alagoas nos afasta um pouco, né? Eu estou pastor em Delmiro Gouveia, agora em março. Eu faço 8 anos à frente da primeira igreja batista em Delmiro Gouveia. Um presente que Deus nos deu ali. Mas poder rever vocês, poder conhecer alguns, poder matar a saudade, poder ver Araújo, né? Nosso querido amigo, ver os meus colegas de seminário, poder ver o André, o Ricardo, ver essa turma. E poder conhecer uma igreja que, quando eu recebi o convite, fiquei admirado com o tempo. 93 anos de igreja, isso é lindo, gente. Como é bom saber que o trabalho batista tem feito a diferença nessa região. Ter uma igreja, a terceira igreja mais antiga da nossa história aqui em Alagoas, e ter também uma igreja tão relevante. Poder ver a juventude trabalhando. Olha, eu sou jovem. Eu pensei em vir de terno e gravata, como vocês estão, mas eu lembrei que eu sou jovem. Aí coloquei a calça jeans e um blazer. E quando eu vi o pessoal dançando aqui, eu disse, é da minha turma. Como é bom ver vocês jovens trabalhando na casa de Deus. Como é bom ver vocês, meus irmãos mais experientes, apoiando esse trabalho. Daqui a algum tempo, quando eu for convidado de novo, daqui a alguns anos, eu tenho certeza absoluta que vocês precisarão estar em outro lugar. Quem sabe ampliando essas paredes, aumentando esse negócio aqui, realizando 2 ou 3 cultos, porque vocês estão encarando aquilo que Deus mandou. Pregar o evangelho a toda criatura. Vestir a camisa da salvação que vem de Jesus. E quando jovens e adultos experientes se unem em um só pensamento, o negócio acontece. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela vida dessa igreja, por essa visão. Amanhã eu vou estar fazendo oração especial por sua família. Inclusive, Caio amanhã vai estar cantando uma canção para a família de vocês. Tá certo? Eu quero orar por vocês e pelas meninas. Tá bom? O pastor Joelson me diz o seguinte: pastor Sandro, fique à vontade. Nós temos um tema proposto pela igreja que até aqui nos ajudou o Senhor. Mas eu gostaria de poder falar um pouco mais sobre isso amanhã. E já quero fazer um acordo com você. E você é crente, em nome de Jesus você tem que cumprir. Eu preciso que você escute a palavra de hoje e não falte amanhã. Porque se você ouvir a palavra de hoje, que o Espírito Santo vai falar em seu coração, e faltar amanhã, vai ficar incompleto. Não tem como eu falar, meu querido amigo, você que é visitante, que ainda não entregou o coração a Jesus e hoje vai entregar. A você que está afastado do Senhor e hoje vai voltar para Jesus. Escute uma coisa. Não tem como eu falar do que o Senhor já fez comigo e com você, falar de Ebenezer, falar do até aqui nos ajudou o Senhor, se você não encarar de fato a verdadeira visão. O que Deus colocou em meu coração hoje foi isso. Diga comigo, visão. Diga de novo, visão. Mais uma vez. Meu irmão, em nome de Jesus, diga com fé, visão. Agora eu estou sentindo, estou começando a enxergar. Mais uma vez, visão. Eu gostaria de ler um texto que é muito conhecido. Você vai acompanhar comigo. Você pode acompanhar na sua Bíblia, mas eu gostaria que você lesse na versão que eu vou colocar aqui na tela. Leia comigo. 1 Reis, capítulo 19, de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá,
ele deixou o seu servo. Repita comigo: em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Agora leia comigo ainda 1 Reis, capítulo 19, do versículo 19 ao versículo 21. Leia comigo. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou seu auxiliar. Agora leia comigo, 2 Reis 2, de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte. Elias e Eliseu saíram de Gilgal. E no caminho disse Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar aos céus o seu mestre, separando-os de você? Respondeu-lhe Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar aos céus o seu mestre, separando-os de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. Diga comigo: não te deixarei. Mais uma vez: não te deixarei. Eu quero te pedir, Senhor Deus, nessa hora, que fale aos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo, Senhor Deus, que nós estamos precisando ouvir. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Olha, meu filho, minha filha, colegas pastores, eu preciso só lembrar um pouquinho do contexto dessa história. Nós estamos falando aqui do rei Acabe, rainha Jezabel. Rainha Jezabel era uma rainha que não adorava Deus. E o pior de tudo, ela conseguiu influenciar o seu marido com a cultura de Baal, com a desobediência. E um dia Elias, revoltado com tudo que estava acontecendo, disse assim a Acabe: Acabe, sabe o que vai acontecer? Vai parar de chover aqui. E não só vai parar de chover aqui, como todo o território que você comanda. Você está sendo desobediente a Deus. Você está adorando outros deuses. E a sua visão não é uma visão de obediência ao Senhor. Resultado: Elias foi perseguido. Durante essa perseguição, ele chegou para o seu servo, para o jovem que ele acompanhava, e disse: fique aqui. Nós lemos isso no texto. Fique aqui. Eu consigo aprender uma coisa nesse texto. Às vezes nós perdemos a visão. Parece que às vezes nós nos perdemos ao longo do caminho. Eu gostaria de chamar esse jovem de jovem sem nome.
Vamos combinar o seguinte? Toda vez que eu olhar para você e fazer assim, você passa a imagem. Fechado? Como é teu nome? Roberto. Obrigado, Roberto. Vamos treinar? Aí. Ele é ótimo, viu? Gostei do Roberto. Às vezes nós perdemos a visão. Quem deveria viver coisas grandiosas com Elias até o final era aquele jovem que eu vou chamar de jovem sem nome. Quem deveria viver as coisas extraordinárias e receber o bastão de Elias era aquele jovem sem nome. Por quê? Aquele jovem ele conseguiu acompanhar coisas incríveis que Elias fez. Uma delas foi quando Elias pediu para que ele olhasse se tinha uma nuvem, se a chuva estava chegando. Você lembra dessa história? De repente aquele jovem vai lá, olha, volta, Elias, não tem nada de chuva. E na 7ª vez ele olha e diz, olha Elias, eu vejo uma nuvem com o tamanho da mão de um homem. E Elias disse, vai lá, diz a Acabe que ele vai se molhar, prepara o guarda-chuva. Esse jovem sem nome foi o jovem que viu aquele episódio, quando Elias volta e enfrenta os 400 profetas de Baal. Você lembra desse episódio? Elias faz aquele desafio, chama os profetas de Baal e diz, olha, vamos fazer um acordo aqui entre nós. Vamos decidir aqui quem é o Deus verdadeiro. E naquele momento, eles fazem um ritual. Os profetas de Baal, de manhã até meio-dia, colocam em um altar um cordeiro e começam a clamar ao Deus Baal, que era o Deus dos eventos da natureza, era o Deus que eles acreditavam que era o Deus da tempestade, do fogo, do vento. E os 400 profetas de Baal clamam durante um período inteiro e não conseguem descer fogo do céu para consumir aquela ovelha, aquele holocausto, aquele animal que estava lá no altar. Então Elias limpa tudo, coloca uma ovelha naquele altar, e o jovem vendo tudo isso, o jovem vendo tudo que Elias já havia feito e estava fazendo, vê Elias jogando água naquela ovelha, naquele cordeiro, vê aquela água descendo sobre o altar e no rego que cercava aquele altar. Aquele jovem sem nome consegue enxergar descer fogo do céu depois de uma oração e consumindo todo aquela ovelha, aquele cordeiro. Você sabe o que é que me preocupa? É que aquele jovem ele conseguiu, pastores, ver tudo isso, mas não conseguiu entender a visão. Isso é preocupante. Muitas vezes, pastor Joelson, nós conseguimos ver a igreja crescendo, conseguimos ver a juventude trabalhando, conseguimos ver o extraordinário de Deus em Piaçabuçu, mas não conseguimos enxergar a visão. Porque ver é uma coisa, mas ter a visão e acompanhar a visão é outra coisa totalmente diferente. O pior de tudo é que muitos aqui das nossas cidades começaram a ver coisas extraordinárias. Muitos, quem sabe você está aqui, está afastado de Deus, já viu coisas extraordinárias acontecerem, mas se perderam ao longo do caminho. Pode ser que muitos, mesmo vendo Deus fazer coisas grandiosas, abandonaram a fé, perderam a visão, abandonaram a igreja, abandonaram o pastor, abandonaram a palavra, abandonaram a fé e se perderam ao longo do caminho. Tudo isso para me argumentar o seguinte: pastor Sandro, aquele jovem, ele não perdeu a visão, ele obedeceu os profetas, porque o profeta disse, fique aqui, e ele ficou. Eu quero te provar o contrário. Com isso, eu entendo que nós precisamos entender a visão. 93 anos de igreja, 93 anos de história, mas nós precisamos entender a visão. Olha, filho,
Eliseu também recebeu ordem de Elias. Nós lemos na palavra do Senhor que em um determinado momento Elias chegou para Eliseu e disse assim: Eliseu, fique aqui, porque Deus me mandou ali. Nós lemos isso aqui na palavra. Fique aqui. 4 vezes: Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Por 4 vezes, Eliseu, fique aqui. E Eliseu, de forma muito inteligente, sábia, disse: olha, tão certo como o Senhor vive. Eliseu coloca Jeová na história, coloca Deus na história. Sabe por quê? Porque Eliseu entendeu a visão. Na primeira vez Eliseu fica aqui: não, Senhor, fico nada, eu entendi a visão, eu sou o seu seguidor, eu serei o seu substituto legal. O que o Senhor tem vai ser passado para mim, eu sei da visão. Filho, entenda uma coisa em nome de Jesus. Nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria e discernimento para entender a visão. Jovens, entendam isso, vocês precisam pedir ao Senhor todos os dias: Senhor Deus, me mostra a visão. Quantas vezes você foi perseguido, injuriado, mal entendido, mas você não abandonou a visão? Porque a sua visão não está na placa da igreja, a sua visão não está no pastor que lhe lidera, a sua visão não está na roupa que você veste, a sua visão não está nas músicas que são tocadas aqui. A sua visão está naquilo que o Espírito Santo de Deus lhe revelou através do pastor, através da música, através da doutrina que você segue. Filho, filha, entenda. O jovem sem nome viu e não entendeu a visão. Eliseu não. Eliseu disse: não é assim não, viu? Ô Elias, para onde você for, eu vou atrás. Deixa eu te dar um conselho. Não deixe que nada, absolutamente nada, tire a sua visão do Senhor. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nada poderá me afastar do meu Senhor. Mas tem uma coisa: a missão continua quando entendemos a visão. Interessante, sabe o que é, irmãos? Interessante é que houve um acontecimento muito extraordinário. Você lembra da história? Quando Elias estava prestes a subir, Eliseu teve uma conversa com ele muito aberta. E nessa conversa, ele disse o seguinte: olha, o que é que você quer, Eliseu? Você está me seguindo aqui, o que é que você quer? Ele disse: eu quero ser como o meu profeta é. Eu quero receber a sua unção. Eu quero receber o seu poder. Eu quero entender essa visão e quero ser tal qual tu és. Aí Elias disse: fechado, vamos fazer o seguinte. Se você me ver subindo, sendo arrebatado, você vai ser abençoado desse jeito. E diz a palavra do Senhor, nós lemos aqui, nós lemos no texto, que Elias, subindo ao céu, numa carruagem, Eliseu acompanha tudo aquilo, e a capa de Elias, lembra disso? A capa de Elias cai, e Eliseu, pega. Não era a capa de Elias que estava caindo na vida de Eliseu. O que estava chegando na vida de Eliseu era a unção de Elias. O que estava chegando na vida de Eliseu era a visão profética de Elias. Com isso, ele chegou a uma conclusão: a missão continua. Olha, eu tenho 44, descobri que a maioria dos pastores aqui tem mais de 50. Eu descobri isso, viu? Já pesquisei, já descobri que tem aqui um garotinho de 33. Mas em nome de Jesus nós podemos dizer
com um coração muito tranquilo, que aqui tem futuros pastores, amém? Que aqui tem futuros missionários, amém? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a missão continua. E a missão vai continuar quando nós entendermos de fato a missão, a visão, o chamado. Olha, filho, Elias, ele começa a viver algo parecido com Eliseu, começa a viver algo parecido com Elias. Ele começa a enfrentar aqueles que desobedeciam a Deus. Ele começa a pregar para aqueles que deveriam mostrar o Deus de Jeová e estavam adorando outros deuses. E ele também foi perseguido. Só que ele teve um jovem que o acompanhou. E esse jovem, Geazi, ou Geazi, como alguns chamam, ele começou a acompanhar, começou a seguir Eliseu. Interessante é que teve um momento que Eliseu estava cercado. Estavam dormindo em um local, você sabe dessa história, e o jovem Geazi, ou Geazi, como você queira, acordou. E quando ele acorda, abre a porta da tenda, ele consegue enxergar um numeroso exército, tudo isso para acabar com Eliseu. Com isso, ele chega para o seu senhor: Senhor, nós vamos morrer. Senhor, acabei de enxergar um grande exército. Eliseu aprendeu com Elias, chega para o Senhor e faz uma oração: Senhor, por favor, Papai do céu, meu querido Deus, abre a visão espiritual desse menino para que ele veja. E quando aquele jovem abre a sua visão espiritual, ele enxerga um numeroso exército de Jeová. Filho, escute uma coisa. Em pleno século 21, vivendo tudo que nós estamos vivendo com a Covid-19, escute o que eu estou lhe dizendo. O tempo agora é de nós abrirmos a nossa visão espiritual, de enxergar melhor espiritualmente. O momento agora é de nós vivermos o extraordinário de Deus. É sermos vida na vida, cuidar do outro. Às vezes nós nos preocupamos, desculpem pastores com o que eu vou dizer, espero que não atinja nenhum de vocês, mas às vezes nós nos preocupamos mas tanto com documento, com protocolos, e esquecemos do principal, que são vidas. Durante a nossa história, muitas vezes nós emperramos em protocolos e as pessoas se perdendo. A nossa visão tem que ser de reino, a nossa visão tem que ser de salvação em Cristo Jesus. Alcançar como vocês estão fazendo no Natal Solidário. E naquele que está necessitado, não só necessitado do pão material, mas do pão da vida, que é Jesus. A visão precisa ser ampliada. Eu preciso incomodar você com uma coisa: o sucesso da sua vida vai depender da sua visão. Para de enxergar um palmo do seu nariz, enxerga o que Deus quer que você enxergue. Pastor Sandro, você está falando comigo, eu tenho 40 anos de igreja. Pastor Sandro, você está falando comigo, eu tenho 1 ano de igreja. Eu não estou falando com quem tem tempo de igreja. Eu estou falando com aqueles que querem enxergar o que Deus quer. Escute, a sua vida, aqui em Piaçabuçu, em Penedo, em Coruripe, lá em Maceió, em Delmiro Gouveia, vai depender da sua visão. O que é que você tem enxergado? Você hoje se encaixa em um jovem sem nome, ou você hoje é o Eliseu do século 21? Você que está afastado do Senhor, você vai continuar sendo um jovem sem nome, ou você vai ser o Eliseu do século 21? Você que até gosta da igreja, chora com os louvores, mas ainda não entregou o seu coração a Jesus, você vai continuar sendo um jovem sem nome, ou vai ter o seu nome escrito no livro da vida? Eu quero terminar te dando 4 rápidos conselhos. Primeiro deles: ore mais. Quer ter uma visão? Ore mais. Muita oração, muito poder.
Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Ore mais. Pastor Sandro, você não venha com essa história. Você saiu de Delmiro Gouveia. Aê. Obrigado, Roberto. Você saiu de Delmiro Gouveia para dizer que eu não oro. 6 da manhã eu estou na igreja, pastor. 3 da tarde estou na igreja. Eu não estou falando dos períodos de oração que você tem aí, não. Eu estou falando de vida de oração. É você estar fazendo aquela comida gostosa. As irmãs capricharam, meu filho. Que coisa, viu? Deus abençoe as irmãs. Podem ir para Delmiro e fazer lá aquele pirão que eu aceito. Não fiquem rindo não, viu, irmã? Já disse que vou levar a senhora. Mas é fazendo lá, ó, aquele mexendo o pirão e dizendo: Senhor Deus, mexe com a minha vida. É lavando os pratos. É lavando os pratos. Senhor Deus, lava os meus pecados, Senhor. É dirigindo e vem um cara dar um trancão em você: Senhor Deus, esse filho de alguém queria tirar minha paz, mas abençoa. Você está orando. É você no namoro. O seu namorado chegar com alguma proposta indecente, você em seu coração: eu sou filha de Deus, eu estou guardada pelo Senhor. É você no seu trabalho receber uma proposta indecente e orar em seu coração dizendo: maior que está em nós do que esse que está no mundo. É vida de oração. Você quer ter uma visão? Viva em oração. Você quer ter uma visão apurada? Leia mais a palavra. Segundo domingo de dezembro foi o dia da Bíblia. Esse livro da capa preta, rosa, marrom, branca, que agora tem todas as cores. Mais uma vez, esse ano foi o livro mais vendido do mundo, mais lido do mundo, mais baixado do mundo, mais acessado do mundo. Mas não adianta você ter esse livro na sua casa aberto no Salmo 91, como se fosse um amuleto. Você quer ter uma visão do Senhor? Leia, deguste, estude, medite na palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade. Aqui não contém a Bíblia não. Se você defendeu isso na sua... eu espero que não. Aqui é a palavra de Deus. Aqui é a palavra de Deus. Ela se renova. Leia a Bíblia. Aconselhe-se com a Bíblia. A sua visão será diferente através da Bíblia, da palavra do Senhor. Você quer ter uma visão? Vai mudar a sua vida? Viva mais em comunhão. Que alegria poder ver a igreja assim, um pertinho do outro. Foi doloroso para nós pastores, hein? Você não sabe como foi difícil você poder ter uma igreja online. Sou totalmente a favor que os cultos online aconteçam, viu? Presencial e online. Aqueles que não podem vir à igreja podem ficar em qualquer lugar ouvindo a palavra de Deus. Isso é espetacular. É usar o que nós temos de mais moderno, meu querido, para poder propagar o evangelho de salvação. Mas ei, sentir o cheiro, sentir o calor humano, poder cantar aqui Yeshua, isso é coisa de Deus, gente. Comunhão. Pastor Sandro, eu só vi a igreja hoje. Eu acho que não volto amanhã não. Eu só vi a igreja hoje, pastor, porque é aniversário, mas a partir da semana que vem não vou mais à igreja não, por conta da Covid. Não, venha à igreja, viva momentos de comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com seu irmão precisa de você. Quando você abre a sua visão espiritual, você percebe que biblicamente você é o tutor, guardador do seu irmão. E por fim, entenda isso. Esse é o meu último conselho dessa noite. Você não quer ser aquele jovem sem nome, quer ser um Eliseu com a visão ampliada espiritualmente? Viva o seu chamado. Pastor, o chamado foi para o senhor aí, ó. Todos nós temos um chamado. Eu estava lembrando aqui, André e Ricardo, que a primeira vez que eu fui para o seminário, eu abandonei o seminário. Cursei o primeiro período e abandonei. Viver minha vida. Desde 9 anos que o Senhor ele tem um chamado
ao meu coração. Mas eu abandonei. Então, depois de um tempo, um pastor José Carlos, hoje está na Igreja Batista Monte das Oliveiras, disse: olha, não, me engano, pastor José Carlos foi a primeira vez. Pastor Anderson André, chega para mim e diz: Sandrinho, você vai voltar para o seminário. Eu voltei para o seminário. Voltei para o meu chamado. Como é bom você viver o chamado do Senhor. Me perguntaram em uma pesquisa escolar, pastor Araújo: pastor Sandro, se o senhor não fosse pastor, o que o senhor seria? Eu pensei e respondi: pastor. Porque eu não saberia ser outra coisa que não fosse pastor. Eu tenho o meu chamado. Você também tem o seu. Pastor Sandro, eu não tenho chamado para ser pastor, mas eu tenho chamado para poder orar pelas pessoas. Intercessão. Eu tenho chamado de ajudar. Pastor, eu sou liberal. Eu não sei ver ninguém triste, que eu quero lá ajudar, conversar, dar um abraço. Pastor Sandro, eu não sei ler. Como é que eu vou ter chamado? Me veio à memória uma missionária que ela não sabia ler. E ela pegava a sua Bíblia já muito usada, velha, marcado em João 3,16. Ela chegava nos pontos de ônibus, na capital, sentava perto de um jovem como vocês e dizia: jovem, você sabe ler? Jovem: sim, sei. Eu não sei ler, você me ajuda? Claro. Enquanto o ônibus chegava, ela marcava a Bíblia aqui: olha, lê aqui onde está marcado. E o jovem dizia: está aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi o que você entendeu disso, meu jovem? Você sabe ler? Eu não sei. Me explica aí. Foi o que você entendeu com isso? Eu entendi que Deus nos amou. E ela começava a pregar para aquele jovem: Ele te amou mesmo, morreu por você, do jeitinho dela, sem saber ler. Várias pessoas se converteram através disso. O chamado dela era pregar o evangelho com a sua vida. Escute uma coisa, não sei porque Deus está colocando isso em meu coração, mas está colocando, eu tenho que dizer. Deus não quer que você pregue de Gênesis a Apocalipse, que use hermenêutica, exegese e vários estudos. Deus quer que ele pregue aquilo que ele está fazendo com você na sua vida. Não adianta você conhecer a Bíblia de capa a capa e ser uma farsa, ser sepulcro caiado e não ter a visão. O mais importante é você conhecer a Bíblia e viver em intimidade com o Senhor da Bíblia. Aí você vai pregar aquilo que Ele está fazendo com você. Jovens, vocês chegarão na faculdade, na escola, e falarão de Jesus, porque a visão que Ele deu a vocês foi essa. No trabalho, em casa, em nome de Jesus, entenda, você tem um chamado. Você não veio aqui à igreja hoje, meu filho, minha filha, tão somente para comemorar 93 anos de igreja. Eu não saí de Delmiro Gouveia para poder falar aquilo que agradasse a igreja. O que eu pedi ao meu Senhor foi que eu pudesse falar à igreja aquilo que despertasse os nossos corações. E nós temos uma visão, e nós temos um chamado. E você não vai sair daqui hoje sem reconhecer esse chamado de forma alguma. Você não vai sair daqui hoje, meu filho, como um jovem sem nome. Você vai sair daqui hoje como Eliseu do século 21. Eu quero terminar, quero convidar meu filho aqui. Escute. Responda com sim ou não. Você acha que Eliseu, indo até o fim com Elias, teve recompensa, sim ou não? Sim ou não? Eliseu teve ou não recompensa? Foi bem sucedido, sim ou não? Se tornou um grande profeta, sim ou não? Tudo isso por quê? Porque ele entendeu a visão, entendeu o seu chamado. Nós também temos uma recompensa. Nós temos recompensa. Sabe o que é a recompensa do crente? Um dia Jesus vai voltar. E quando Cristo voltar, escute,
Ele vai dizer a alguns: vinde, benditos do meu Pai. Venha. A outros ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Aí para o inferno. Ah, pastor Sandro, o inferno não existe não. Existe. E vai ter julgamento. Escute. Mas nós, aqueles que cumprimos o nosso chamado, vamos herdar o céu. E lá no céu não haverá mais choro, sofrimento, dor. No céu não haverá mais Covid-19. Lá no céu não haverá mais separação. Não haverá mais tristeza. Lá no céu nós não teremos mais que viver separados. E a recompensa do crente que assume o seu chamado é saber que a promessa do Senhor vai ser cumprida. E além desse rio azul, nesse lugar tão bonito que o Senhor foi preparar, eu e você temos um lugar separado se nós assumirmos o nosso chamado. Enquanto o Caio canta essa canção, eu quero te pedir uma coisa: reflita, pense. Você que já é crente em Cristo Jesus, você vai pensar como é que está a sua vida, como é que está o seu chamado, como é que está o seu compromisso com o Senhor. Você que está afastado do Senhor, o Espírito Santo vai ficar aí no teu coração dizendo: para, não há mais tempo de se afastar de Deus, o tempo agora é de se aproximar dEle. Para você que ainda não entregou o coração a Jesus, o Espírito Santo vai estar falando assim: hoje é o dia 19 de dezembro de 2020, foi o dia que eu escolhi para abrir a sua visão espiritual e você dizer sim para Jesus. Elias poderia ter feito daquele jovem sem nome o seu sucessor. Foi Eliseu. E de Eliseu foi passando o bastão. Entenderam a visão. E isso chegou até nós hoje. Se nós estamos aqui hoje comemorando 93 anos dessa igreja, é porque o bastão passou de mão em mão, de mão em mão. A visão do Senhor foi de pessoa a pessoa até chegar aqui em Piaçabuçu. E esse céu que Caio cantou aqui vai ser o resultado dessa visão, desse chamado. E o que é que você está fazendo sem viver isso? Eu tenho 3 perguntas para fazer a você hoje. Primeira pergunta é para você que ainda não entregou o seu coração a Jesus. É hora de você falar: Jesus, meu coração é teu, eu quero te servir, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Você quer fazer isso? Se você quer, levante a sua mão, deixa eu orar por você. Tem alguém entre nós aqui que ainda não entregou o coração a Jesus e quer fazer isso hoje? Pastor, eu quero entregar meu coração a Jesus. Levante a sua mão, corajosamente. Eu quero, pastor. Eu quero fazer esse chamado. Eu quero atender e vou seguir a Jesus. Você quer fazer isso? Levante a sua mão corajosamente. Que Deus te abençoe, filho. Onde é que está a segunda pessoa que quer entregar o coração a Jesus? Levante a sua mão corajosamente. Eu quero, pastor. É só levantar a sua mão, sem medo. Levante a sua mão. Deixa eu fazer uma segunda pergunta. Você já entregou o coração a Jesus um dia e se afastou? Não sei o motivo, não quero saber. Você quer voltar para Jesus? Levante a sua mão. Pastor Sandro, eu quero voltar para Jesus porque eu não consigo mais viver sem esse Senhor. Fiz tanta coisa, fui abandonado por todos, pensei que o mundo seria legal para mim. Mas a minha visão agora se abre. Eu quero voltar para Jesus. Você quer se reconciliar com o Senhor? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Corajosamente. Só levantar a mão. Eu tenho uma terceira pergunta e agora é para você que é crente. Meu filho, entenda o que eu vou perguntar. Você precisa ser melhor no seu chamado. Você tem usado desculpas. Quem sabe a desculpa do tempo, do medo. Não sei qual desculpa que você tem usado. E Deus te chamando e você sempre arrumando jeito de não ir.
E nessa noite você está dizendo em seu coração: não, Senhor, eu vou. O chamado é especial e é meu. É intransferível, é meu, e eu que vou. Meu filho, se você quer renovar a sua aliança com Deus, dizendo: Senhor, eu vou assumir o meu chamado, eu vou abrir a minha visão, no lugar que você está, fique em pé. Quero orar por você. Se o Espírito Santo está falando, fique em pé. Isso, fique em pé. Pastor Sandro, eu quero encarar esse chamado diferente. Em nome de Jesus, eu quero. Eu vou ser melhor diante de Deus. Olha para mim, filho. Se o Espírito Santo está falando com você, eu te peço, atenda. Se tem algo acontecendo aí em seu coração, algo sobrenatural acontecendo em seu coração, se veio uma lembrança, se veio uma coisa, é o Espírito Santo dizendo: levanta, porque eu vou renovar a sua vida hoje. Eu vou abrir a sua visão hoje. Não espera. Isso, não espera. O Espírito Santo fala no meu coração que tem mais crente aqui precisando ficar em pé. Não sei por que você tem que ficar em pé. Quem sabe é você e Deus. Deixa eu convidar os meus colegas pastores, por favor, fiquem aqui ao meu lado. Pastor Joelson, meu pastor presidente dessa igreja, fique aqui. No poder que é no nome de Jesus, a visão espiritual será aberta, renovada. Você vai enxergar muito, mas muito longe. Ainda há tempo. Quero servir a Jesus, fique em pé. Quero voltar para Jesus, fique em pé. Eu quero renovar minha aliança com o Senhor. Quero que o Espírito Santo de Deus faça o que Ele quer na minha vida. Fique em pé. Eu não conheço você, lembre disso. Mas Deus conhece. Tem mais gente se levantando em nome de Jesus.